Olá, turminha, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema 5, capítulo 1, a ocupação da América pelos europeus. Terceira avaliação, tá? Nós vamos aqui começar dos astecas, tá? Os astecas viveram na região que hoje corresponde ao México. Tinham uma organização rígida, extremamente estratificada, com um imperador que era considerado uma semidivindade e chefe do exército. Era um povo guerreiro que viveu seu apogeu entre os séculos XV e XVI. No entanto, não se descuidaram da agricultura. Deste modo, desenvolveram o cultivo de através de plataformas a fim de aproveitar ao máximo o espaço e terras agricultáveis. O Império Azteca era formado por quase 500 cidades num delicado equilíbrio de alianças e rivalidades. O navegador Hernán Cortés aproveitou-se desta situação para conquistá-los. Então nós podemos ver aqui, pessoal, que essas civilizações elas eram altamente desenvolvidas. Elas tinham um governo específico com quase 500 cidades. Então eram sociedades que se desenvolveram além do seu tempo, né? Aqui nos maias, nós podemos verificar, aqui nós temos a imagem da pirâmide de Chichén Itzá, onde os maias realizavam sacrifício aos seus deuses. Observe a escultura em volta do complexo. Tá? Então aqui eles tinham seus rituais para os seus deuses. Os maias viviam na região que hoje corresponde a Guatemala, Honduras, Belize, El Salvador e Península de Yucatán. Formavam um conglomerado de cidades-estados que estavam em constantes guerras entre si. Cidades-estados que elas tinham suas autonomias. Quando os colonizadores chegaram, havia pelo menos 6 milhões de maias na região que foram dizimados. Eram hábeis escultores e fizeram verdadeiras obras de arte em materiais duros como o jade. Avançaram os cálculos matemáticos e possuíam um calendário com 365 dias do ano. Igualmente levantaram grandes pirâmides, muitas das quais podem ser visitadas até hoje. Então nós podemos ver, olha, eles desenvolveram cálculos matemáticos, né? Eles tinham o seu próprio calendário de 365 dias. O Brasil hoje ele adere ao calendário cristão, que também é de 365 dias. Fora as questões das suas construções, né? Então, se hoje em dia nós estudamos a história, nós estudamos o passado, é para que nós possamos entender o presente. Se muitas situações nós estamos vivenciando, porque povos antepassados eles vieram e desenvolveram. Nós temos hoje grandes construções, arranha-céus, prédios, porque esses sistemas de arquitetura foram desenvolvidos por essas civilizações. E por isso, o termo de se utilizar descobrimento é errado. Nós devemos ter respeito a essas civilizações que foram desenvolvidas, já estavam aqui em nosso território. Era um povo politeísta e oferecia os sacrifícios humanos e de animais aos deuses. Assim como a religiosidade medieval estimulava práticas de jejum e autoflagelação, os maias também incluíam o autossacrifício e ofereciam o seu próprio sangue aos deuses. Então aqui eles tinham um sistema religioso, até então forte, mas eram as suas práticas. Na América do Sul, a América do Sul estava povoada por várias tribos
que se organizavam de maneira distinta. Temos a civilização Inca, que se estendeu seguindo a Cordilheira dos Andes, bem como os Mapuches, no sul do Chile e da Argentina. Cordilheira dos Andes. Essa região ela pega ali a região onde a Argentina, o Chile, tá? Ela tem algumas montanhas, regiões montanhosas. Tá? Incas. Os Incas habitaram o Equador, sul da Colômbia, Peru e a Bolívia. Ao menos 700 idiomas eram falados do Império Inca, que, como os demais, foi conquistado e destruído pelos espanhóis. Embora não dominassem a escrita, este povo criou um sistema de contagem, o quipu, e o aplicavam para a cobrança de impostos, além de ter desenvolvido um método de cálculo que utilizava um instrumento semelhante ao ábaco. Olha o ábaco aí, a galerinha aí que já passou pelo fundamental menor, né, que utilizou muito este ábaco. Então, olha, mais uma vez nós temos aqui civilizações totalmente bem desenvolvidas para o seu tempo e que merecem todo o nosso respeito. Consideravam-se filhos do sol, eram politeístas e tinham o seu chefe Inca adorado como um deus. As famílias deveriam entregar ao menos uma filha para servir ao Inca por certo período de tempo. Tá? E agora nós vamos ver os nossos indígenas, os povos indígenas no Brasil. Tá? A região que hoje é ocupada pelo Brasil era habitada por cerca de 4 milhões de índios, quando a esquadra de Pedro Álvares Cabral aportou. A maioria era constituída por coletores e caçadores. Tá? Hoje, mesmo após a redução do território indígena, há 240 povos indígenas no Brasil, que falam até 150 dialetos. As principais causas da redução da população foram a pressão colonizadora e as doenças trazidas pelos portugueses. Os remanescentes dos povos indígenas brasileiros ainda vivem em constantes disputas por território e são alvo de doenças e vivem, a maioria, em extrema pobreza. Então nós temos ainda, né, uma grande dívida com os povos indígenas do Brasil, que eles precisam ser reconhecidos. Né? Hoje o governo brasileiro ele criou inúmeros territórios indígenas para que essas populações elas possam ser preservadas, mas ainda essas populações, principalmente no estado do Pará, onde se tem um grande número de violência no campo, essas terras são invadidas por grileiros, por fazendeiros, por madeireiros. Isso causa muitos conflitos com os povos indígenas. Tá? Então, nós devemos sim ter esse respeito por essas sociedades que fizeram e fazem parte da construção do nosso país. No próximo, nós iremos ver aqui América do Norte. Os primeiros assentamentos humanos da América estão registrados no atual Alasca, Estados Unidos, tá? Como nas áreas ocupadas do Canadá e Groenlândia. A chegada dos europeus, os povos nativos da América do Norte eram tribos de comportamento seminômades, além de caçadores e coletores, e outros eram povos sedentários que viviam da atividade agrícola. Entre eles estão incluídos os Apaches, os Chauai, os Navajos, os Cree, os Crecó e os Sious, e muitos outros. Sua religiosidade era politeísta, com um culto especial ao espírito dos antepassados e animais. No entanto, em algumas tribos se registra o culto
teísta, onde havia uma entidade maior que a das outras. Tá? Aqui, olha, com a marcha para o oeste, os indígenas foram expulsos sistematicamente de suas terras. Morriam nos campos de batalha, de doenças e também de fome, pois com a ocupação da terra, os animais foram se extinguindo. Tá? Então, nós também podemos ver a violência causada na América do Norte com os povos indígenas, né? Entre os últimos acontecimentos está o massacre dos Sioux, em 1890, quando a cavalaria dos Estados Unidos executou 150 indígenas, entre homens, mulheres e crianças. Os corpos foram jogados em uma cova coletiva. Então nós podemos observar aqui esse grande crime. O exército americano mata cerca de 150 índios. Tá? Então este foi o nosso tema, na qual nós podemos conhecer um pouquinho mais dos povos que aqui viveram, que aqui ajudaram a construir não só o Brasil, mas a América Latina. Tá? Então nós devemos total respeito a essas sociedades que tanto ajudaram a nossa civilização. No finalzinho aqui nós temos um link na qual vocês podem acessar para ter mais visibilidade e conhecimento do nosso assunto. E um filme também aqui, A Conquista do Paraíso, 1492, que fala muito sobre a chegada dos europeus no continente americano. E nós temos a nossa clássica e viável atividade. Tá bom, turminha? Agradeço e até a próxima.